Som. Graça e paz de Cristo. Amém, irmãos? Quero convidar os amados irmãos nesta manhã a abrir conosco em Lucas. Lucas 6, a partir do 46. Lucas 6, dos versículos 46 ao 49. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Deixe, por gentileza, a sua Bíblia aberta neste texto e oremos a Cristo. Gracioso Deus e eterno Pai, excelso e soberano Cristo, nós queremos, Senhor, te agradecer pela riqueza deste momento, Senhor, de estarmos reunidos em teu santo nome, de termos a oportunidade, o privilégio, Senhor, de ouvir o teu Santo Espírito nesta manhã. Nós queremos, Senhor, pedir a ti graça, muita graça, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que estarão ouvindo esta mensagem, esta exposição nesta manhã. Que teu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós misericórdia, graça, Senhor. Deus, que aquilo que o Senhor expor para a tua igreja, aquilo que teu Santo Espírito apresentar para a tua igreja, Senhor, tua igreja guarde no coração e pratique, Senhor, com todo desejo, com todo ímpeto, Senhor. Senhor, que o teu nome seja glorificado sobre a vida desta igreja, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da liderança desta casa. E assim nós somos gratos a ti, Senhor, por esta riquíssima, Senhor, oportunidade. E que tão seja evidenciada, Senhor, a tua glória, seja evidenciado o teu nome, a tua escritura, Senhor, a tua palavra, os teus ensinos, Senhor. Assim seja, Pai. E nós pedimos a ti, clamamos a ti, pelo santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos nesta manhã pensar, refletir, dialogar um pouco com a igreja acerca deste texto, Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. E como tópico introdutório dessa nossa exposição, eu quero conversar com os amados irmãos sobre algumas questões as quais nós entendemos que são importantíssimas para a vida da igreja, para a vida dos amados irmãos, para o crescimento da igreja na pessoa de Cristo. E nos tempos atuais que nós estamos inseridos, não é difícil perceber, ver, assistir, acompanhar milhares de pessoas que são conduzidas, são arrebanhadas por lobos, pessoas que são furtadas dela a verdade, porque os lugares aos quais elas pertencem, em que muitas se denominam como igreja, na verdade não tratam com a verdade de Cristo, não tratam com o Evangelho,
e não trata com o fundamento a qual Cristo ensinou na sua palavra. Isso não é novidade para nós, isso não é novidade para os irmãos. Entretanto, nesta manhã, eu não quero pensar com os irmãos nessa mensagem para aqueles as quais não são doutrinados na verdade. Eu não quero apresentar para os irmãos uma exposição, uma mensagem, a quais vão atingir aqueles que não são doutrinados por pastores fiéis, homens piedosos, ou que talvez são apresentados a ele um evangelho, a qual não é o evangelho genuíno. Nós queremos conversar, apontar essa mensagem, muito obrigado, meu irmão, apontar essa mensagem para aqueles que conhecem a verdade, para aqueles que são doutrinados por homens piedosos, daqueles as quais recebem da parte de Deus o evangelho genuíno, que estão numa igreja a qual a verdade é pregada, a palavra de Deus é anunciada, e a qual a sã doutrina é colocada para esses irmãos. Por quê, meus queridos irmãos? Porque aqui nesse texto, Jesus ele apresenta duas classes de pessoas, e é justamente nesse texto alegórico que Jesus apresenta, que nós queremos fundamentar a nossa mensagem. A primeira classe, aqueles que ouvem as palavras de Jesus e praticam as palavras de Jesus, e aqueles que ouvem as palavras de Jesus, vão até Jesus, escutam as palavras de Jesus, mas eles não praticam as palavras de Jesus. Então, dentro dessa nossa mensagem, nós queremos considerar 3 pontos muito importantes como introdutórios. O primeiro, essa mensagem é para nós que conhecemos a verdade, que somos ensinados numa igreja que preza pela sã doutrina, que preza pela palavra. E aqui no texto, no versículo 46, interessante a fala do narrador de Lucas, a qual afirma que Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Interessante pensar que provavelmente o público, as pessoas que estavam ouvindo esse sermão de Jesus, Jesus aponta para pessoas que conheciam os feitos de Jesus, pessoas que provavelmente eram seguidoras de Jesus, ou o mais importante aqui para a nossa mensagem, se nominalizavam como pessoas que pertenciam ao reino de Cristo, porque elas não se referiam a Jesus como Senhor, se provavelmente não os conhecesse, se provavelmente não soubessem a doutrina que Jesus ensinava, ou se não concordasse com ela, ou não se intitulasse como um seguidor dela, né? Talvez, meus queridos irmãos, seja um caso como o nosso, ouvindo Jesus nos púlpitos da nossa igreja, sendo ensinados na sã doutrina, e que muitas vezes, talvez, nós também nos nominalizamos como cristãos, como crentes autênticos, talvez até como homens e mulheres piedosas, que são arrebanhadas por outros homens também piedosos, e talvez todos os dias nós também dizemos Senhor, Senhor, mas talvez, assim como muitos que estavam presentes nesse sermão de Jesus, seja o nosso caso, que também anunciamos Senhor, Senhor, mas talvez nós não praticamos a verdade tal como Jesus ela ensina. E aí no versículo 46, nós começamos aqui a exposição de alguns tópicos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Preste bem atenção. Jesus apresenta aqui, nessa narrativa alegórica,
nos apresenta essas duas classes de pessoas. Interessante que Jesus diz: eu vou dizer a vocês quem é semelhante. Eu gosto desse termo, semelhante. Jesus aqui, ele traz uma narrativa alegórica. Jesus é muito alegórico nas suas colocações e em muitas narrativas. O texto, a qual nós conhecemos na língua portuguesa, muitas vezes até como parábolas, tem esse caráter de colocar uma situação, um ensinamento, e Jesus alegoriza esse ensinamento com situações do dia a dia. Jesus é muito didático e muito eficaz quando ele ensina dessa maneira. E aí ele diz: vou mostrar a vocês, vou explicar a vocês. Igreja, vou dizer a vocês, quem é semelhante àquele que vem a mim? Veja, são pessoas que vão a Jesus. Vão pessoas que muitas vezes buscam a Jesus. São pessoas que estão presentes dentro das congregações, das igrejas, né? Mais importante, ouvem as palavras de Jesus. Elas escutam a Jesus. Elas dão atenção àquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus coloca, aquilo que Jesus ensina. Mas essas pessoas, essa primeira classe de pessoas, elas estão dentro de um nicho que é interessantíssimo aqui. E Jesus frisa isso: ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, pessoas que ouvem a palavra, pessoas que vão até Jesus, escutam a Jesus, aprendem de Jesus. E o mais importante, elas utilizam a aprendizagem delas em Jesus a partir da prática, de um exercício de piedade. Elas colocam tudo o que aprendem, tudo o que Jesus lhe ensina, tudo o que Jesus coloca diante delas, e elas transformam isso em prática, em exercício. É muito interessante pensar nisso. E aí, meus amados irmãos, um ponto aqui muito interessante, e aqui cabe uma aplicação, uma reflexão sobre esse apontamento de Jesus, que é o seguinte: se pertencemos a igrejas que pregam a verdade, que anunciam a verdade, que me ensinam a sã doutrina, pastoreadas por homens que se preocupam com as nossas vidas, que se preocupam com a igreja que tem uma teologia saudável, que se preocupa com os seus membros, com os seus congregados, para que eles aprendam a verdade, e nós aprendemos essa verdade, nós internalizamos essa verdade, nós colocamos essa verdade no coração, mas o que nós fazemos com essa verdade? Para onde ela vai? Onde ela é aplicada? Onde ela é colocada? Onde é exercida? E esse ponto, ele é interessante para nós. Por quê, meus queridos irmãos? Porque a maneira como Jesus se direciona para este público, dizendo: vocês me chamam Senhor, Senhor. Vocês dizem que eu sou Senhor. Vocês dizem que aquilo que eu ensino é verdadeiro, é eficaz, tem credibilidade, mas vocês não fazem o que eu mando, vocês não praticam, vocês não exercitam, vocês não exercem de maneira concreta aquilo que é ensinado a vocês. E aí, vou utilizar como uma aplicação muito simplista. No meu caso, por ter passado por uma licenciatura, sou formado em letras, professor de língua portuguesa, passar por uma licenciatura de 4 anos, fora uma especialização, ou um mestrado, ou qualquer outra categoria de estudo, a qual uma pessoa licenciada pretende, e você estudar tanto, e aprender tanto, e ler tanto, e elaborar tantos trabalhos, e pensar tanto, e refletir tanto, e tudo que eu aprender, eu não colocar para alguém que precisa dessa aprendizagem, eu não me colocar no exercício, na disposição de fazer aquilo a qual me preparei. Talvez assim é como a vida da igreja, e sobretudo, irmãos,
estamos tratando de uma maneira um pouco mais específica para irmãos que pertencem a uma igreja bíblica, que aprendem tanto, que são tão bem pastoreados, são tão bem ensinados. A verdade está no púlpito das suas igrejas, manhã, tarde e noite, escola bíblica dominical, cultos de oração, culto de doutrina, domingo à noite. A verdade está no púlpito daquela igreja, a verdade é lançada para nós, mas a verdade fica nos bancos, ela não sai da igreja. E é muito interessante a forma como Jesus ministra para nós acerca disso. E certamente, o fato de Jesus dizer: vocês me chamam Senhor, Senhor, é como se Jesus dissesse: vocês dizem que são crentes, vocês talvez dizem que são meus discípulos, seguidores. Talvez Jesus dizendo: vocês dizem para mim, me chamam de Senhor, dizem que eu ensino a verdade, mas vocês não praticam essa verdade. Essa verdade fica em vocês. E vai para onde, meus irmãos? Talvez esse público aos quais Jesus se dirige aqui se aplica talvez o que é dito em Mateus 15:8. Não precisa abrir. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os lábios, me chama Senhor, Senhor, mas seu coração está longe de mim. Ele se nominaliza, ele diz Senhor, Senhor, ele vem para a igreja, ele pertence a uma igreja bíblica, ele é ensinado por um pastor piedoso, mas ele só diz Senhor, Senhor. É um processo de nominalização, em que a doutrina de Cristo, ela está nos lábios, mas ela não desce para o coração, para que ela seja proferida. 47. Aí Jesus diz: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Jesus então traz a alegoria a qual ele pretende. É muito interessante ressaltar que esse mesmo texto ele está lá em Mateus, no Mateus 7, do 24 ao 27. Eu fiz a leitura dos dois textos, mas por uma questão didática, eu achei mais interessante a narrativa de Lucas. Eu gosto muito da narrativa de Lucas, eu gosto da forma como Lucas, ele conduz as histórias sobre Jesus. E no verso 48, aí Jesus diz: esse, quando ele está falando esse, é o que ouve as palavras, é o que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Esse é semelhante a um homem. Aí olha como Jesus é metafórico aqui. Ao construir uma casa, né? A Bíblia usa várias referências a edificação. Edificação. É muito interessante isso. O apóstolo Paulo utiliza muito esse termo. Vamos entender, para a nossa aplicação aqui, a ideia de construir uma casa como a vida cristã, sua carreira cristã, seu exercício cristão, seu ministério, sua vida diante de Cristo, o que você constrói, o que você faz, o que você exercita. Vamos alegorizar na ideia de Jesus, construir uma casa. Ao construir uma casa, preste atenção, irmãos, nos verbos usados: cavou, abriu profunda vala. Vamos pensar aqui, irmãos, muito interessante o uso do verbo cavar. O que nós podemos aplicar a essa fala de Jesus? O que nós podemos entender isso? Preste atenção, meus queridos, a vida cristã, o exercício da vida diante de Cristo, ou do que nós aprendemos com Cristo e precisamos propagar aos homens, é uma vida de escavação, uma vida profunda. Vida cristã exige profundidade, escavar, ir mais fundo possível. Aí ele diz:
cavou, abriu profunda vala. O que nós podemos entender aqui, irmãos? E eu vou usar uma expressão do pastor Jonas Madureira, quando ele diz: olha, a vida não é marmita grátis, a vida não é fácil. Muitas vezes, a vida daquele homem é o que é diante de Deus, porque é o resultado de um homem que escava, de um resultado de um homem que labuta, que trabalha, que lê, que estuda, que ora. A vida cristã não é um exercício raso, mas é um exercício profundo, é labuta, é escavação. E é interessante a expressão usada aqui, que ele diz: abriu, ele escavou a mais profunda vala. Aquele homem, o homem aqui da narrativa, ele escavou o mais que ele pôde escavar, porque ele entendeu que aquela casa precisava ser fundamentada o mais segura possível, o mais alicerçada possível. A vida, irmãos, a vida cristã é um exercício de muito trabalho, de muita labuta. E não dá para pensar numa vida cristã frutífera sem profundidade. O que talvez seja o resultado de tantos irmãos que pertencem a uma congregação bíblica, escutam a verdade, aprendem a verdade, ouvem aquela verdade de Jesus Cristo nos púlpitos da sua igreja, mas essa verdade não é propagada, porque talvez a vida desses irmãos é o resultado de uma vida rasa, e não de uma vida escavada. E aí Jesus continua: esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, e olha que interessante, e lançou o alicerce sobre a rocha. É muito interessante a ideia sobre rocha, e como isso, de alguma forma, teologicamente está associada a Jesus. Fundamento, pedra. E olha que interessante, na narrativa, um homem que cavou. O ato de cavar é um exercício doloroso, trabalhoso. Parece com alguém que já trabalhou cavando buracos a vida inteira. Ele não se depara apenas com solos, solos amenos, flexíveis, mas solos duros, solos repletos de pedra, para poder chegar no objetivo e na profundidade que ele deseja. Então, este homem aqui na narrativa, alegorizado por Jesus, ele cavou, ele teve um trabalho, uma labuta enorme para poder cavar aonde ele desejava cavar. Ele, dentro das suas possibilidades, necessidades ou objetivos, cavou mais profunda vala, e o texto diz que ele lançou o alicerce. Olha que interessante, sobre a rocha. Meus irmãos, este homem cavou até chegar na rocha. Ele labutou até chegar na rocha. Ele passou dias e noites, cavando, labutando, se esforçando, até chegar na rocha. O que eu entendo, irmãos, da vida cristã? Precisamos labutar até chegar na rocha. Precisamos cavar profundidade. Precisamos ler até chegar na rocha. Precisamos orar até chegar na rocha. Aprender até chegar na rocha. Vida cristã é resultado de labuta, trabalho. Precisamos, irmãos, vim para a igreja, eu quero aprender sobre até chegar em Cristo, até chegar na rocha eu quero aprender. Eu quero orar, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu quero orar até chegar em Cristo, Senhor.
Eu quero ler, Senhor, eu não consigo ler, eu não consigo, Senhor. Mas eu quero ler, Senhor, até chegar na rocha, até chegar em Cristo. O que nós temos de resultado de igrejas, de irmãos, de grandes referências da história, do Evangelho, da história da Palavra de Deus, de grandes homens que passaram por essa terra. Quando você vai ler a biografia desses homens, quando vai ler a biografia dessas mulheres, são homens e mulheres que oravam, eles labutavam, eles cavavam, eles liam até chegar na rocha. Parece que não tinha, parece que para esses homens, parece que para essas mulheres não tinha limite. O resultado, irmãos, sem dúvida, de estarmos inseridos em um contexto, às vezes, tão infrutífero, tão raso, tão débil, é o resultado de uma vida cristã rasa, sem profundidade, sem escavação, sem labuta, sem trabalho. Queremos tudo raso, pronto, meus irmãos. A vida do crente não é marmita grátis, irmãos. É necessário plantar, é necessário escavar, colocar semente, orar para os céus, para que o Senhor mande chuva, para que tenha alimento, para que eu tire, para que coloque no prato. Mas a nossa vida muitas vezes é resultado de marmita grátis, pronta na mesa, está pronta, obrigado. Mas a vida de grandes homens, de grandes mulheres de Deus, para o alimento estar na mesa, irmãos, acordava cedo, escavava, preparava a terra, colocava sementes, orava para Deus, para chover, para que tivesse o alimento, para que eles plantassem, para que eles cozinhassem e eles comessem. Isso é a vida cristã. Muito interessante a forma como é colocado aqui para nós por Jesus. Cavou a mais profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Talvez esse homem não descansaria enquanto não chegasse na rocha. Coloquei na rocha, alicercei na rocha, deixei na rocha, agora eu faço a casa, agora eu construo, agora eu levanto. Agora eu levanto as paredes, agora eu faço o alicerce, agora eu faço a casa, porque eu cheguei na rocha. Meus irmãos, o que seria das nossas vidas, se tudo que nós fizéssemos até chegar na rocha? Tudo que nós fizéssemos, tudo no nosso ministério, tudo nas nossas vidas. Senhor, eu quero fazer isso até chegar em Ti. Quando chegar em Ti, eu construo a casa. Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Preste atenção aqui. Quando veio a enchente, para aqui. Muito interessante que o termo usado aqui é quando. Quando é uma palavra no português que indica circunstância. Aqui é circunstância de tempo. Não é uma palavra que indica condicionalidades. Se chegar a enchente. É quando chegar a enchente. As aflições, o dia mau, as enchentes, é quando elas vão chegar. É uma máxima da vida, do crente e do não crente. Nossa vida pode ser metaforizada como clima. Hoje está um céu de anil, amanhã pode estar chovendo. Hoje a primavera é bela, amanhã pode ser inverno. As enchentes vão chegar, é quando? É uma circunstancialidade de tempo. Inútil é a gente pensar que a vida é uma Disney, que a vida é alegria, contentamento toda hora. Não é. É quando, irmãos, a enchente vai chegar.
os ventos vão soprar. Quando veio a enchente, as águas bateram. Analisa o verbo bater aqui, talvez seja associado à violência. Meus irmãos, às vezes a aflição vem, não é amena, não é tranquila, não é flexível, é violenta. As aflições batem sobre nós mesmos. Interessante aqui a imagem de uma enchente. Os irmãos devem ter acompanhado há poucos meses atrás, de algumas cidades no Brasil assoladas por enchentes. Irmãos, é um comboio, a enchente é um comboio forte, impetuoso, arrasta tudo que vem pela frente. Prédios, casas, carros, as edificações mais históricas, mais novas, mais velhas. A enchente é devastadora. É interessante a imagem usada aqui. As aflições terão momentos em nossa vida que talvez venham em forma de enchente, devastadoras. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Jesus fecha aqui a primeira classe de pessoas. O resultado da vida de uma pessoa que cavou até a rocha. Seu casamento cavou até a rocha. Seu ministério, Senhor, desejo cavar até a rocha, até Cristo. Veio as enchentes temporais, aflições, problemas, pandemia, Covid, situação financeira complicada, e ele não foi abalado porque estava na rocha. Passou, é claro, por dificuldades, e as aflições não deixaram de bater sobre essa casa. Porque o texto não diz que a enchente não bate na casa. Ela diz que não derruba a casa. Joga fora a teologia, pare de sofrer. Porque a enchente vai bater na casa. Mas a questão aqui é que não derrubou a casa. É essa a questão. Os temporais não derrubou a casa. Essa é a questão aqui. Aí ele continua. 49. Mas, segunda classe de pessoas. Mas, os que ouvem, igual o primeiro, eles ouvem e não pratica. É semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra. Vamos entender isso aqui. Construiu uma casa sobre a terra. Vírgula, sem alicerces, vírgula. No português, algumas expressões explicativas são colocadas entre vírgulas. Por quê? Porque o enunciador quer dar uma ênfase naquela expressão. Quando eu digo assim, é necessário fazer isso, vírgula, isto é, vírgula, esse isto é porque vem algo muito importante. Né? Olha, vamos para aquele lugar. Aliás, esse aliás está entre vírgulas, que é algo muito importante. Na tradução, esse sem alicerces entre vírgulas é colocado intencionalmente aqui para que a experiência do leitor esteja associada a essa expressão sem alicerces. E aí nós temos aqui, irmãos, duas aplicações básicas para fazer a segunda classe de pessoas. A primeira, as pessoas que pertencem a esta classe são aquelas que vêm até Jesus, que ouvem Jesus, que aprendem de Jesus, mas não pratica.
ela está associada a quê? A pessoas satisfeitas por uma vida cristã mesquinha, débil e rasa. Deixa na areia. Pronto, vim para essa escola bíblica, está ótimo, está excelente para mim. Deu a cota da semana, tá ótimo. Para que mais, irmãos? Estou satisfeito. Casa sobre a areia, rasa, não cava. Marmita grátis, pronta, paguei por nada, está na mesa, está pronto. Tudo que necessita um maior trabalho, não. É complicado, é difícil, né? Tem que labutar, tem que cavar é ruim. Cavar é ruim. Pegar a pá, levantar cedo, tirar a terra. Irmãos, o calor é muito grande, é muito complicado. Às vezes o terreno é muito duro. Estão satisfeitas. Tá bom. Não precisa de tanto. Não precisa. Classes de pessoas satisfeitas. Tá raso, tá ótimo. Casa na areia, irmão. Não, mas não dá trabalho. Não tem que cavar, não tem que pegar pá, não tem que... Não, tá na areia, tá ótimo. Tá aí na areia, estou satisfeito. Tá na areia. Não tem... Ou seja, não quero trabalho. Não tenho labuta. Não tenho esforço. Segunda aplicação. Constrói uma vida cristã sobre a areia, sem alicerce, porque se ilude que na vida vai ter tempestade. Acha que não tem tempestade. Casa na areia está ótimo. O tempo está bom, não vem tanto vento. O tempo está bom, não vai chover. A vida cristã é assim, irmãos. A melhor alegoria que eu posso usar é o nosso clima. Você levanta de manhã, um sol lindo, uma manhã lindíssima, céu azul. 2, 3 da tarde, fecha o tempo. Aquele dia pode terminar com uma densa chuva e tempestade e raios à noite. Assim é a vida cristã. Quanto mais rasa a tua casa, quanto mais rasa a tua vida, quanto mais raso ela, mais propensa a tempestade é a tua vida. E muitos coloca sobre a areia, coloca de forma rasa, porque talvez tenha a ilusão de que a vida é isso, é tudo bem sempre, é tudo ótimo sempre, estou abastado, né? Estou contente, meus filhos estão bem, minha esposa está bem, estou bem no trabalho. Então para que cavar, irmão? Está tudo ótimo. Mas aí o Senhor Jesus nos ensina, naquela narrativa do homem abastecido com seus celeiros, olhando para os celeiros abastecidos. Aí o Senhor: tolo, hoje te pedirei a tua alma. Esses celeiros é para quê? É a nossa vida. Está um céu de anil, lindo, robusto, mas pode ter uma tempestade densa, com raios à noite. Talvez a imagem daquele homem olhando para os celeiros: nossa, que riqueza! Nossa, como eu estou rico! Nossa, como eu tenho para dar e vender! Nossa, como eu tenho saúde! Nossa, como eu sou jovem! Nossa, como eu sou forte! Bem empregado! Tolo! Hoje à noite te pedirei tua alma. Talvez é esse público aqui. Deixa na areia, está ótimo. Eu estou bem, com saúde, contente e feliz. Para que cavar, irmão? Para que esforço, irmão? Para que plantar se eu tenho marmita grátis todo dia? Marmita grátis. Para que trabalho? Para que pegar pá? Para que calo na mão? Para que perder tempo no sol quente? Para que cavar na rocha se tem areia? Quantos levantam de manhã assim, irmãos, e fazem parte de igrejas bíblicas, de pastores bíblicos, que pertencem a uma igreja que prega essa doutrina, mas é raso, deixa na areia, tá bom, estou satisfeito.
É essa classe de pessoas que se iludem com o tempo. Olha para o céu, vê azul, está tudo ótimo. Deixa na areia, não vai ter chuva? Não tem tempestade hoje? Temperatura está ótima? Mas é muito interessante a forma como Jesus afirma sobre essa segunda classe. Mas um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e, de novo, irmãos, quando? Para o prudente, que cava até a rocha, para o imprudente, que faz na areia, a tempestade é questão de tempo. Vai bater na casa do prudente e do imprudente. Vai bater na casa do que cava e o que não cava. Vai bater na casa do que ora e que não ora. O que foi o resultado, irmãos? O que foi o resultado da maior peste deste século, que bateu na casa de rico, de pobre, de crente, não crente, de piedoso, não piedoso, de homem que ora, de homem que não ora? É assim a enchente, é assim a tempestade, vai chegar na casa de todo mundo, de prudente e imprudente. Aí ele diz: e quando as águas baterem, violência, ímpeto, baterem contra ela, logo desabou. Não tem nem tempo, irmãos. Não tem nem tempo. Está na areia, vê a enchente, não tem tempo não. Desaba logo. Preste atenção. A alegoria de cavar é uma alegoria de tempo. Construir uma casa não é cavar 8 da manhã, termina 9, 10 horas levantei, 11 horas parede, meio-dia teto, à noite entrou na casa, está morando. É tempo, labuta. Talvez hoje você cava mais, porque tem energia, amanhã cava menos, porque não tem tanta energia. Hoje você tem tempo para cavar mais, amanhã cava menos, porque não é todo dia que a gente está com a mesma energia. Não é todo dia que a gente está disposto para cavar do mesmo jeito. Não é todo dia que você está. Mas o que o texto nos mostra aqui, irmãos? Que não, se você coloca na areia, casa está pronta, está morando, não dá tempo. Peraí, está vindo a tempestade. Quebra essa casa. Vai, cava agora. Cava. Não dá tempo. Se a enchente vier, vai derrubar. Não dá tempo, irmãos. Ou a gente constrói uma vida na labuta, cavando, fazendo, até chegar em Cristo, ou faz raso, e quando vier vai cair na hora. Não dá para fazer uma vida piedosa, cristã, profunda em uma hora. Não dá para fazer uma vida cristã, piedosa, profunda em uma semana. É uma história, é uma biografia. Ou eu começo hoje cavando, ou eu começo hoje para a rocha, ou pode não dar tempo. Ou pode não dar tempo. A gente pode sair aí fora. Tem uma nuvenzinha densa lá no canto do céu, e eu chegar em Monte Castelo, está chovendo. Não deu tempo. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu, presta atenção na expressão do texto. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Obrigado, irmão.
Eu quero dar uma atenção aqui especial. Quando você numa sentença, está escrevendo uma frase, um enunciado, você quer dar ênfase a uma coisa, é muito comum na sentença, em vez de você escrever de uma ordem direta, você escrever de uma forma indireta. Poderia ser dito, de outra forma, a casa caiu. Não! No texto aqui, começa pelo adjetivo, grande. Foi grande, começou dizendo, irmãos, que foi grande a ruína. Associe ruína aqui com uma tragédia, desastroso. Meus irmãos, uma enchente que vem na casa do crente, que ouve e não pratica, é tragédia, é desastroso, é uma ruína, que Jesus está dizendo. Jesus está comunicando isso. É uma grande, não é só ruína, ele dimensionou, é uma grande ruína, é uma grande tragédia. O resultado da vida de um crente que ouve, que escuta, que é ensinado e não pratica, e a enchente vem sobre essa casa, é o resultado de uma grande tragédia, de uma grande ruína. Vamos encerrar agora. Meus queridos irmãos, abram por favor Mateus 7, 28 e 29. É a mesma narrativa, mas é contada por Mateus. Mateus 7, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Veja, nós temos aqui em Mateus a mesma narrativa. Claro que contada com algumas especificidades. Cada história é contada com a característica do narrador. Mas eu acho interessante quando Mateus, quando é encerrada aqui a narrativa, e encerra aqui no 27, aí eu tenho um subtítulo aqui, que é Fim do Sermão do Monte. Importante ressaltar que esse texto está dentro do Sermão do Monte. Aí eu tenho aqui o versículo 28. Olha o que diz o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, acabou de contar essa história. Toda essa história que nós lemos aqui, em Mateus está dizendo que ele acabou de contar essa história. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. 29. Porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos entender aqui. Interessante que isso é dito no fim do Sermão do Monte, e isso é dito logo após essas palavras de Jesus. O que será que Mateus está nos comunicando aqui? O que essa afirmação de Mateus talvez tenha alguma relação com essa narrativa dos dois fundamentos? Primeiro, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Meus irmãos, como é interessante isso. As mesmas pessoas que se maravilham com a doutrina de Jesus. Senhor, que culto foi aquele, Senhor? Pregação do pastor, Senhor, ontem à noite. Senhor, que ensino maravilhoso, Senhor. Senhor, obrigado por pertencer a essa igreja, Senhor. São as mesmas que não praticam. É maravilhoso. De novo, Senhor, Senhor. Eu pertenço, Senhor, a esse rol, Senhor. Obrigado, Jesus. Meu pastor é bíblico, Jesus. Obrigado.
Olha, Mateus diz que o verbo aqui usar maravilhar-se. Essas pessoas podem ter saído desse sermão inebriadas, encantadas, extasiadas. Meu Deus, o que esse homem ensina? O que esse homem prega? A doutrina desse homem, Senhor, que doutrina é esta que é ensinada? São as mesmas que dizem Senhor, Senhor, e saíram desse sermão exatamente como as pessoas que ouvem e não praticam. Irmãos, não adianta ênfase, êxtase, inebriar-se, encantar-se, se da porta para fora, às vezes da porta para dentro. Eu só deixei ali no banco, deixei na cadeira. Está aqui o sermão, obrigado Senhor. Bota o sermão na cadeira, vai para casa. Adianta se maravilhar, é a mesma coisa, irmãos. Contextos de casamento às vezes, no momento dos votos, no momento que você vai agradecer aos convidados, que faz juras de amor para o seu cônjuge, declarados e mais declarados, para toda aquela plateia, para todo aquele público. Mas em casa, depois das juras de amor, da festa de núpcias, uma semana depois, é a mesma pessoa antes da festa. É a mesma coisa. Tudo que foi declarado na festa, ficou na festa. Ficou lá, juras de amor, os textos que você fez para o seu cônjuge. Às vezes é o povo. Vem, escuta a palavra, aprenda a doutrina. Diz que se maravilhou, que se encantou, que se inebriou, mas deixa no banco a doutrina e vai para casa. Pronto. Domingo que vem, quando ele voltar, aí pega a doutrina de novo. É como se a doutrina fosse a Bíblia que a gente esquece. A gente traz a Bíblia, aí usou no culto, fechou a Bíblia, deixou a Bíblia e foi para casa. Às vezes é um ensino. Vem aprender o ensino, pegou o ensino, deixou na cadeira, pronto, vou para casa. Por quê? É porque aquilo ali é da igreja, não é meu não. As multidões, e Mateus diz aqui, multidões de pessoas, milhares de pessoas, maravilhadas com a doutrina de Cristo, dizendo que ele ensinava com autoridade. Versículo 29. Porque ele quem? Jesus, as ensinava com quem tem autoridade. Interessante. E não como os escribas. O que isso nos comunica? O que isso nos diz? Preste atenção. Se Jesus ensinava, e Jesus ensinava com autoridade, é porque Jesus praticava o que prega. É que Jesus ouvia do Pai, buscava o Pai, ouvia do Pai, aprendia do Pai e praticava. Jesus tem autoridade para ensinar. Por que os escribas não têm autoridade em ensinar? Chamados por Jesus de sepulcros caiados, coloca sobre o povo um fardo que nem ele consegue carregar. Não exemplifica no exercício da prática o que pronuncia nos lábios. Então Jesus tem autoridade, os escribas não tinham autoridade. Mas minha última aplicação, e com ela eu encerro. Preste atenção. Se Mateus nos comunica que Jesus ele ensina com autoridade, e nós entendemos pela vida, pela biografia de Jesus, por quem Jesus é, e o texto nos possibilita pensar sobre isso também,
que Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus era praticante de tudo que pregava. Significa dizer, irmãos, que se você se nominaliza, se eu me nominalizo crente, confesso em Jesus Cristo, e não pratico o que eu ouço, eu não tenho autoridade de afirmar quem eu sou. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu me nominalizo cristão, crente, salvo em Jesus Cristo, me nominalizo dessa maneira, eu digo o que eu sou, eu me enuncio o que eu sou, mas eu não pratico o que eu escuto, o que eu ouço, o que eu aprendo, é uma autoridade questionável você afirmar quem você é. Muito questionável.